profeta Samuel 16 e primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 1. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha o teu vaso com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Quantos dizem amém? Amém. Todos conhecem a história de Saul, não é? Que foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. É bem verdade que alguns pensam que Saul não foi escolhido para ser rei, porque no capítulo 10 de 1 Samuel, quando ele chega na casa do profeta, o profeta disse para ele que Deus havia escolhido ele para ser capitão de Israel. Mas, se não me foge a memória, no capítulo 13 ou é o 15, quando o profeta Samuel vai repreendê-lo, Samuel diz claramente para ele: o Senhor havia te escolhido para ser rei de Israel. A expressão capitão ali é porque Saul também era um homem de guerra. Os irmãos vão ver que Saul se suicidou na guerra. Ele foi para a guerra com os seus filhos, então ele era um rei comandante, assim como Davi também era um homem de guerra. Mas Saul fez coisas erradas e Deus rejeitou ele. Não é? Nós sabemos que Saul não considerou a vontade de Deus na vida dele e fez aliança com nações pagãs, não é? Quando na verdade Deus usou o profeta e mandou ele destruir o rei Agag, não é isso? E ele fez aliança. Ao invés de cumprir a ordem de Deus, ele fez aliança. Ele também consultou uma pitonisa, uma necromante, capítulo 28 de 1 Samuel, quando ele viu que a presença de Deus não era mais com ele, ele consultou a necromante, a pitonisa, não é? Lá de Endor. E por isso, por não haver arrependimento nele, por não haver mudança, Deus o rejeitou. E Deus agora chama o profeta Samuel e disse para ele: enche o vaso de azeite, vá até a casa de Jessé, porque eu tenho escolhido um dos seus filhos para ser rei. Os irmãos sabem que quando Samuel chega na casa de Jessé, passaram-se diante dele todos os seus irmãos. E Samuel, como homem, ele poderia errar na escolha. E ele achou que poderia ser um daqueles irmãos de Davi, mas não era nenhum deles. Então ele perguntou para Jessé: acabaram-se os jovens? Dependendo da versão bíblica, acabaram-se os mancebos? E o pai disse: não, ainda falta o menor, que está no campo, tomando conta das ovelhas. Então ele disse: mande chamá-lo. Ninguém sentou na mesa enquanto Davi não chegou. E quando Davi chegou, glória a Deus, no versículo de número 12, a Bíblia diz que Jessé mandou buscá-lo, o pai dele mandou chamá-lo. E quando ele veio, o Espírito Santo falou ao coração de Samuel e disse: este mesmo é, unja-o. Este mesmo é, unja-o. Ali nós observamos a escolha de Deus por Davi. Eu quero falar aqui nesta tarde, em poucos minutos, sobre a vida de Davi, as coisas que lhe aconteceram dentro do plano de Deus, dentro daquilo que Deus havia designado para a sua vida. A primeira coisa que aconteceu com este moço humilde chamado Davi é que ele foi escolhido por Deus. Diga comigo: ele foi escolhido. Ele foi escolhido por Deus. Por Deus. Deus não tem dificuldade para escolher aqueles a quem ele deseja levantar, a quem ele deseja usar. Deus não tem dificuldades. Não é para Deus, tanto faz levantar alguém de uma capital como levantar de um interior. Levantar alguém, com todo respeito a quem faz faculdade, porque é bom estudar, mas levantar alguém pós-graduado.
ou levantar alguém que o trabalho dele é o cabo da foice, da enxada. Deus não tem dificuldade. Deus não tem dificuldade para levantar poliglota e não tem dificuldade para levantar pulador de grota. Dá para dar uma glória para ele? Ele não tem, ele é poderoso. As escolhas de Deus são soberanas. É Ele quem decide, é Ele quem quer. Eu quero abrir um parêntese aqui nesta tarde e dizer aqui, isso não é uma profecia, mas dizer aqui que todos quantos estão aqui são escolhidos de Deus para uma missão nesta terra. Você crê nisso aqui nessa tarde? Todos, sem escapar nenhuma aqui, todos. Deus tem uma escolha. É claro que Ele tem um ofício, um ministério diferente para cada um, uma tarefa diferente. Mas Deus fica assim, não, tá vendo? Deus tem negócio com aqueles, não. Às vezes a pessoa é rica, mas já passou por um processo na vida, não é? Ninguém nunca sabe a história daquela pessoa. Deus não tem dificuldades. O menor aqui, que está vendo, o menor na idade. E hoje, Deus levanta o menor. O menor onde? O menor aqui dentro. Oh, glória, no coração, glória a Deus. Pode ser rico, pode ser milionário, pode andar em carro de luxo, em carro importado. Se tiver humildade no coração, se reconhecer que não é nada e que Deus é tudo, aí Deus diz assim, eu gosto desse coração, eu gosto dessa vida. Oh, glória. Davi foi escolhido em segundo lugar. Diga comigo, ele foi cheio do Espírito Santo. No versículo 13, aí a Bíblia diz que Samuel pegou o vaso, porque Deus já tinha dito para ele, este mesmo é unjo. Samuel pegou o vaso, derramou na cabeça de Davi, e a Bíblia diz assim, ó, glória a Deus. E o Espírito do Senhor dominou Davi. Eu estou usando uma versão na linguagem de hoje. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel, que era o profeta, voltou para Ramá, para a sua terra. Ele foi lá fazer a missão, não é? E voltou para a sua terra. Então o Espírito de Deus passou a dominar a vida de Davi, porque Davi, primeiro, era um escolhido de Deus. Segundo, o profeta já tinha convicção de que Deus havia lhe revelado que aquela escolha era obra, era decisão do próprio Deus. Então agora o Espírito de Deus passou a dominar a vida de Davi. Davi começou a ter uma vida dominada pelo Espírito de Deus. Irmãos, aqueles que verdadeiramente são escolhidos por Deus, eles têm uma vida dominada pelo Espírito de Deus. Aleluia. Ele não toma decisão sem antes perguntar a Deus. Diga amém por isso. Amém. Ele não entrega um cargo na igreja sem antes perguntar a Deus. Ele não muda de lugar sem antes perguntar a Deus, porque o Espírito se move nele, e cada vez que ele quer tomar uma atitude ou ela, aí o Espírito Santo diz assim, calma, ore, pergunte, busque a direção de Deus. Isso significa uma vida dominada, controlada, uma vida na plenitude do Espírito de Deus. E Davi passou a viver desta maneira agora, oh glória. O Espírito de Deus estava na vida dele, impelindo ele, impulsionando ele para fazer grandes coisas para Deus nesta terra. Deixa eu te dizer uma coisa, se tu és um escolhido de Deus, vai descer uma unção de Deus tão forte na tua vida que hoje, que essa tristeza vai sair, essa angústia, essa amargura, essa depressão, e você vai sair daqui dizendo, calma, você vai sair dizendo para você mesmo, calma, porque Deus ainda tem um projeto na minha vida. A terceira coisa que aconteceu com Davi, é que Davi, todo escolhido de Deus, e diga comigo, ele é preparado por Deus. No capítulo 17, 1 Samuel 17, versículo 24, a Bíblia diz que todos os homens, houve um episódio ali, em que veio um gigante de Gate, um gigante chamado Golias. Esse gigante tinha quase 3 metros de altura, a sua lança tinha quase 300 quilos, a lança que ele usava era uma lança chamada Kidon, que era usada pelos soldados palestinos, e Golias, ele era o comandante dos exércitos dos filisteus. Ele era o homem mais forte, mais alto, era o comandante. Então, quando esse homem começou a afrontar o povo de Israel, todos os soldados ali, os homens de guerra de Israel, ficaram com medo, ficaram assombrados. A Bíblia diz que todos os homens fugiam, aterrorizados, amedrontados, quando olhavam para Golias.
Golias afrontava, os humilhava, dizia que não tinha homem em Israel e eles corriam. Aí Davi chegou diante de Saul, versículos 34 e 35, e contou uma história para Saul. Primeiro Davi disse que ia pelejar contra o filisteu. Aí Saul disse assim: tu não pode, meu filho, porque tu és muito moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Quer dizer, Davi era um jovenzinho, Golias já era um homem experiente, principalmente na guerra, já tinha alguns anos de batalha. Aí Davi disse para Saul: você está enganado comigo, meu amigo. Olha, eu pastoreava as ovelhas de meu pai lá no campo, e todas as vezes que vinha um leão ou um urso, eu pegava o leão e o urso e livrava a ovelha da boca do leão e do urso. E quando o leão ou o urso levantava-se contra mim, então eu pegava na barba dele e o matava. Irmão, Davi estava sendo treinado por Deus e ninguém sabia. Oh glória! Está entendendo o mistério? Às vezes Deus está lhe treinando nas surdinas, no oculto. Ninguém está percebendo, ninguém está lhe vendo, mas essa prova que você está passando, Deus está lhe adestrando, Deus está lhe preparando. Salmo 18, versículo 34, Davi disse isso. Davi disse que Deus era aquele que adestrava as mãos dele, preparava as mãos dele para o combate. Deus era quem dava habilidade às mãos de Davi para ele saber manusear a espada na guerra. Oh glória! Deus está dando habilidade a crente nesses últimos dias. Deus está treinando, está amadurecendo, está preparando, e quando o desafio maior vier, você vai dizer: já estou acostumado a matar leão e urso. Você crê nisso aqui nessa tarde, que Deus está lhe preparando? Oh glória! Em quarto lugar, diga comigo: um escolhido de Deus recebe a ousadia de Deus. 1 Samuel 17:32. Enquanto os homens de Israel estão tremendo de medo, Davi está cheio da ousadia. E olha que Davi nunca havia sido até então soldado dos exércitos de Saul. Davi era um pastor de ovelha. Os irmãos dele que o menosprezaram, né? Porque quando ele foi levar o alimento para os irmãos que o pai mandou, os irmãos dele disseram: o que é que tu estás fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para você, rapaz. Você está louco? Você está no meio da guerra, você entrou aqui no meio do soldado. Volte lá para as suas ovelhinhas no campo, vá tomar conta lá. E Davizinho já estava com vontade de entrar na guerra. Mas lá na frente veio um desafio maior. Veio Golias. Cadê os irmãos de Davi humilhar Davi agora? Ninguém humilhava Davi, porque eles ficaram com medo. Eles que se achavam tão preparados quando veio uma guerra simplesinha. Aí quando veio um levante maior, os filisteus, que eram um povo ferrenho, inimigos de Israel, quando veio um povo mais valente na guerra, os irmãos de Davi se esconderam. Os demais soldados ficaram com medo. Aí Davi estava cheio da ousadia do Senhor. Porque quem é escolhido de Deus é ousado, irmão. É ousado, tem desejo. E aí eu vou dizer uma coisa para você aqui. Se você tem desejo de fazer a obra, oh glória, todo dia dá aquele desejo, aquele mover dentro de você. Você quer fazer alguma coisa para Deus, não se espante, é porque você é o escolhido de Deus. Aí Deus lhe dá ousadia e você não olha os obstáculos, não olha as suas limitações, não olha nada. Você diz: eu quero fazer, eu quero, porque quem é escolhido tem a ousadia de Deus. Os irmãos de Davi tudo com medo. Aí Davi, os soldados também tudo com medo. Davi chegou diante de Saul, versículo 32, diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste incircunciso. Aí disse assim: teu servo aqui, ó, irá e pelejará contra ele. Oh glória! Eu encaro ele. Davi estava dizendo isso. Todo mundo aqui tem medo de encará-lo? Eu encaro ele. Oh glória! Eu encaro Golias. Golias saberá que este povo tem dono. Golias saberá que há um Deus em Israel. Golias vai beijar a lona, porque eu vou ao encontro dele. Em quinto lugar, diga comigo: quem é escolhido por Deus recebe uma fé
operante. Você sabe que tem umas fé que não produz resultado. É a fé misturada com a dúvida. Uma hora a pessoa crê, outra hora a pessoa descrê. E aí o tempo vai passando e o milagre não acontece, porque a pessoa não tem firmeza na sua fé. Mas Deus deu uma fé operante a Davi. Quando Davi se encontra com um gigante, um menino pequeno, um gigante com quase 3 metros de altura, a Bíblia diz que o gigante correu ao encontro de Davi. Se fosse outro, corria com medo. Davi correu ao encontro do gigante também. E disse assim para ele: tu vens a mim com espada. Davi zombou dele, irmão. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Eu não preciso de nada disso. Eu acho, a Bíblia se cala, se intercala, mas eu acho que, quem sabe Golias, né? Talvez, a história é muito longa, talvez Golias disse assim para ele: como é a história? Um moleque feito você, desarmado, você sabe quem sou eu, perito em guerra,